Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Metal Leve. Lembrando que a nossa missão agora, né, antes da live de terça, é dar uma passada pelas empresas industriais, né, fabris, que fabricam produtos. Então a gente tem empresas de peça de veículo, tipo a Metal Leve, tem a Taurus de armas, enfim, tem a Home que faz máquinas pesadas, né? A Randon, como teve vídeo recente no canal dela, do Randon Day, do Fras-le Day, eu acho que tá bem coberta já, vamos focar aqui nas outras. E, enfim, começar com a Leve, né? Sempre na tranquilidade, com uma empresa muito redonda, muito tranquila. Só para dar uma contextualizada, vamos ver aqui a Leve nos últimos anos, tá? Ela deu um up muito forte, assim, depois da pandemia. Ela era uma empresa bem tranquila, sempre foi sólida, resiliente, mas o mercado de veículos no Brasil não vinha grandes coisas nessa segunda metade aí da última década. Então ela ficava com a receita ali, crescendo devagarinho, mesmo aqui um EBITDA, isso aqui com certeza não recorrente, né? Tal, evoluindo, mas timidamente, e agora ela deu um salto gigante, né? O EBITDA, o lucro, o EBITDA, sei lá, quase dobrou, vamos dizer assim. Então ela tá com resultados muito bons nos últimos 2 anos, né? Coisa aqui, ó, 2021, 2020... 2020 ainda não, 2021 foi o ano que decolou. Então, esse é o contexto da Metal Leve. Esse trimestre veio um resultado, ela vinha com resultados muito fortes. A gente viu trimestre após trimestre, mesmo com o mercado de veículos meio esquisito. É curioso isso, né? Então, para quem acompanha o mercado de veículos no Brasil e no mundo, né? Ano passado tava meio complicado, tava faltando componente, então deixaram de fabricar vários produtos e aí teve fila de espera imensa. Aí o mercado de usados valorizou. Então é um mercado turbulento, não é necessariamente ruim, tanto que a gente viu ela ter resultados que faz tempo que ela não tinha, né? Que ela nunca teve. Este trimestre foi mais ou menos um resumo disso. Foi um trimestre meio estranho. A gente vai ver um aumento de custos pesado, mas no final deu bom ainda. Então, assim, empresa resiliente é assim. Mesmo quando tá ruim, tá bom, tá? Então, em termos de top line, aqui não tem o que falar, tá? O resultado continua bom, seguiu crescendo em relação ao ano passado, que a gente viu que a base de comparação é forte. Mercado de aftermarket bombando, né? Depois que a gente falou bastante da frase, fica fácil entender. Né? Mercado de reposição de peças crescendo bastante. De original, aí um pouco mais... Até que o top line continua crescendo, mas exportação sofreu um pouquinho mais, tá? Então, no geral, um crescimento de 14%, trimestre a trimestre, né? 10% no semestre. Então, o top line foi bom, tá? A receita cresceu 14%, tá bem legal, seja qual base de comparação. Agora, não tem lucro bruto aqui, a gente vai ver mais pra frente. O maior problema, o vilão da Leve foram os custos nesse trimestre. Então, tanto lá na linha de CPV, dos custos brutos, que comprometeu todo esse ganho de receita aqui, ó, ele sumiu quando veio o CPV, tá? E nos custos administrativos também teve um aumento acima um pouquinho dessa receita. Então foi um trimestre que os custos pesaram um pouco para a empresa, tá? Mas mesmo assim a gente vai ver EBITDA ajustado ainda subiu alguma coisa, lucro líquido ajustado teve uma leve queda, mas a gente vai ver depois lá tranquilo. Ou seja, né, teve uma leve queda em relação ao trimestre anterior, mas em relação ao ano passado cresceu 8%. Então, né, lembrando, a gente está no patamar lá em cima para Leve, foi um resultado bom, tá? A única coisa foi essa pressão nos custos, né? Meio... claro, não é legal. Nos comentários da administração, a gente vê eles falando muito sobre o mercado de veículos, que tá um desafio de abastecimento no primeiro semestre, logística, a cadeia com problemas, né? Não estão vendendo veículo como se esperava no início do ano, então continua, embora o pessoal dos comentários está falando que resolveu o problema, continua ainda vendendo menos. Então o mercado está difícil, isso é verdade. Agora o que é curioso é que o top line tá bom, né? As receitas continuam bem e os custos estão pressionados, isso não é curioso, né? Mas o top line vem muito forte. Então o perfil aqui da Leve não teve muita modificação. A gente vê uma queda no mercado externo, né? E o mercado interno forte, tanto no aftermarket quanto, né, no EO, né, equipamento original, que eu expliquei bastante lá no vídeo da frase. Quem não viu ainda assista aí, deve estar aí nos cards. Que, enfim, é o fornecimento direto para as montadoras, tá? E aftermarket é peça de reposição para oficina, para concessionária, para manutenção, esse tipo de coisa. Então,
né? Com o top line bom, beleza, né? Mesmo com toda essa dificuldade, vem, faz veículo, falta peça para veículo novo, mas veículo usado força, ela consegue se manter bem. Então, isso aí tá legal, tá? Esse comento rapidamente de Covid aqui, que tá mais tranquilo. Aí tem um geral sobre a Metal Leve, né? A gente já conhece, não é o foco aqui desse vídeo específico do resultado do segundo trimestre. Enfim, seguinte, então o mercado automobilístico ele está confuso, né? Essa é a palavra. Então a gente vai ver que, tudo bem, começo do ano estava bem aquém, tá? Tava produzindo muito abaixo, mas agora tá mais ou menos em linha, aqui inverteu bem, então tá confuso, né, em termos de produção. Vendas não estão vendendo, as vendas se recuperaram bem, né, foi sequencialmente se recuperando, mas ainda tá abaixo do que se imaginava, né, o pessoal tava prevendo vendas acima de 200 mil unidades por mês, que não aconteceu ainda, tá? Então não tá legal, por mais que eu eu falei disso em algum dos vídeos e o pessoal, não, mas já normalizou, não normalizou não, tá? Enfim, mercado argentino mesma coisa, meio confuso também, até que tá crescendo um pouquinho em relação ao ano passado. Nos mercados de exportação tá uma leve queda, a gente viu queda no exterior, então o mercado tá turbulento, né? Tá recuperando, mas nem tanto. Aftermarket continua bom, mas exportação caiu. Então, agora, o top line crescendo, tá bom, né? Beleza, mercado turbulento, vai crescendo a receita. Ok, não é esse o problema. O problema tá aqui, ó. Aumento nos custos, né, expressivo, acima no crescimento, expressivo 20%, né, acima no crescimento da receita, então acabou aí, né, pesando bastante no lucro bruto, né, veio um lucro bruto flat, enfim, né, acabou com os ganhos do crescimento da receita, pressão nas margens, ok? O resultado operacional também veio ruim, tá? As despesas, a gente já vai ver, também deram uma apertada. Então, no resultado operacional cai, mas aqui tem não recorrente, por isso não caiu tanto assim, tá? Se a gente pega aqui um ajustado, tem um lucro líquido ajustado, a gente vai ver que subiu, igual a gente tinha visto nos destaques lá em cima, em relação ao segundo trimestre do ano passado. Então, assim, foi bom no final o saldo, com tudo isso acontecendo, tá legal, você cresceu 8%. Em relação ao ano anterior, né? Mas dá para ver que tem coisa pesando aqui, freando o resultado da Leve, tá? Então vamos ver os itens por itens aqui. Deixa eu dar uma ajustadinha. Eu acho que cabe tudo. Página. Bom, a receita a gente já falou, veio forte. Aqui eles vão separar em volume, em preço. Isso tá bom, tá crescendo a receita, isso é muito bom. A empresa deve estar ganhando share nesses últimos 2 anos, com certeza, porque, né, o mercado todo complicado e ela dá um salto de resultados, tá? Né, o mercado externo e tal, vendas de aftermarket já estão bem aquecidos, mercado externo, né, no aftermarket tá bom, no original tá fraco. Então aqui tem um gráfico de exportação, nada muito de destaque. Receita por segmento também não muda muito, né? Eles vendem principalmente componentes motores a combustão, alguma coisa de filtros, enfim, nada expressivo. Então, para quem não sabe, o que a Leve vende é principalmente pistões, bronzinas, anéis, válvulas, camisa, porta-anel, pino, eixo, comando de válvula. São peças do motor, tá? Para quem não conhece. Tá? São componentes que tem no motor especificamente. Aí filtro já é acessório e tal. Então é bem diferente do que uma Fras-le produz, né? A Fras-le produz principalmente componentes do sistema de freio, disco de freio, pastilha, lona e tal, além de amortecedores com a Nakata, componentes do sistema de direção. Então você vê que as empresas produzem coisas excludentes, né? Bem diferentes. Filtro ambas produzem, filtro é um ponto de coincidência. Então, a margem bruta ela ficou bem impactada pela pressão nos custos, tá? É até certo ponto esperado, né? De tudo que a gente tá vivendo, cadeia logística, disrupção, inflação, aumento de matéria-prima, né? Claro, a gente não quer ver nas nossas empresas, mas meio que inevitável. E essa questão comercial, nem sempre às vezes você consegue repassar na hora. Teve um aumento de matéria-prima, mas você já tá com venda fechada. Então, é complexo mesmo, tá? O que me incomodou um pouco aqui, sendo específico, falando do release da Leve, é que os caras deram explicação zero, né? Então a gente vê o crescimento da receita que foi positivo, o crescimento dos custos acima zerou o lucro, o que é o resultado bruto, né? Ficou flat, com pressão nas margens, né? A margem caiu de 29 para 25.
E o comentário é: os preços de matérias-primas continuam subindo em toda a cadeia, portanto, os relacionamentos são estabelecidos, processos de precificação igualmente importantes. Não tem nem coerência, não tem nem coesão o que está escrito, né? Tem um portanto e não está explicando o que está em cima, igualmente importante, de produtividade, ou seja, não explicaram nada. Isso não é legal, né? É legal quando a empresa chega e fala: aumentou muito o preço de matéria-prima, pressionou nossa margem, né? Mas continuaram subindo e blá blá blá, né? Não é legal. Então, quem quiser acompanhar a Leve mais de perto, dá uma olhada no call de resultados, né? Ver o que o pessoal falou lá, que já que num call aí, geralmente o pessoal explica um pouquinho mais e talvez tenha tido perguntas sobre isso. Mas não é legal. A empresa escrever algo totalmente aleatório, até meio sem coesão. Quando a gente fala de empresa boa, a Leve é uma empresa boa, eu digo para vocês, só fica olhando o trimestral para ver se tá tudo ok, tá? O dia que sair alguma coisa em linha, você pode ir atrás e dar uma olhada, ver o que tá acontecendo. Aqui poderia ser um ponto, né? Tentar descobrir o que aconteceu aqui nesse aumento de CPV, se é algo transitório, se é algo que deve perdurar, se é algo que vai piorar ainda mais. É isso que faltou aqui, né, no resultado dela, tá? As despesas com vendas gerais administrativas, não quero trial. Ela veio mais ou menos em linha, com um certo aumentinho também. Então, se a gente compara ano contra ano, né, um aumento importante acima da receita. Então, pesou um pouquinho também em relação às margens e tal, né? E outra coisa, explicação meia linha: aumento de fretes, gastos variáveis, vendas e pessoal. Reflexo do aumento de mão de obra, né? Isso aqui é um pouco mais explicado quando vê um número que não tá legal. Quando o número vem bom, aí não precisa explicar. Crescimento de receita tanto, aumentamos as vendas. Tá bom. Mas quando vem prejudicando, né? Não é legal. Mas enfim, aí eles controlaram um pouco essas despesas de P&D, né? Isso ficou bem aquém. Aqui a gente vê os não recorrentes, né? Então teve não recorrente no segundo trimestre de 21, que bagunça aquela comparação do resultado não ajustado, né? Crédito de PiscoFins, teve outros passivos e tal, né? A notícia boa é que quando tira os não recorrentes e não sei o que lá, o EBITDA veio levemente acima, né, do ano passado ajustado, ou seja, mesmo com essa pressão de custos e tal, né, um aumento lá no top line, então acabou segurando o resultado da empresa. O resultado financeiro ficou mais ou menos em linha. A Leve tem dívida, mas é uma dívida relativamente baixa. Relativamente não, né? É uma dívida baixa. Tá? O custo da dívida Leve é ridículo. Quer ver? Ó, tem aqui, acho que lá na frente. Então ela tá com 200 milhões de aplicação, 400 em dívida, tá um pouquinho de dívida. Ela chegou a estar zerada, mas esse valor é bem tranquilo, né? Quanto que é o EBITDA da empresa? É quase esses 200 milhões, né? Então, o EBITDA veio de 181. Praticamente a dívida é um EBITDA de um trimestre, né? Sossegadaço, tá? E o custo da dívida da Leve é ridículo, velho. Não sei se tem aqui, acho que tem lá pra frente. Mas enfim, o resultado ajustado, né, tirando aquele não recorrente do trimestre anterior, lembrando, não teve não recorrente nesse tri, teve no trimestre anterior, ele veio até acima, né, até melhor. Mas ó a pressão nas margens, né, pressão na margem brutal, pelo aquele aumento nos custos que a gente falou, tanto de CPV quanto no nível administrativo. Então ela salvou crescendo a receita, mas perdeu em aumento de custos. E seria legal a gente ver, né, um pouco mais de explicação sobre isso, se vai perdurar, se vai normalizar, se vai acabar voltando, né? Não é legal, assim, só chegar e dizer. Mas enfim, no final das contas, veio bom resultado, veio um lucro até acima, né? Os investimentos mais ou menos em linha. A Leve não é uma empresa que precisa investir muito, então acaba sobrando bastante caixa. Aqui, ó, a dívida que a gente falou lá, 200 milhões para ela é super tranquilo, ainda mais, ó, porque é uma dívida alongada, na verdade ela tá bem concentrada aqui no ano de 2024 mesmo, né? É um trimestre, né, de geração de caixa da empresa, bem tranquilo. E isso aqui, ó, o custo da dívida dela é ridículo, é tudo dívida subsidiada, FINEP, ridículo mesmo esse custo. Por isso que não pesou o resultado financeiro, né? Mesmo ela tendo dívida, cadê o resultado financeiro? Tá lá em cima. Mesmo com dívida, como o custo da dívida é muito baixo, ainda tem a variação lá dos investimentos, veio zero o resultado financeiro. Até ajudou o lucro líquido a ter crescido, né? Olha só como é importante você contextualizar, né? O que diz o senso comum? Aumento da taxa de juros prejudica a empresa que tem dívida. A Metal Leve, ela estava zerada no passado, zero dívida, e entrou 200 milhões de dívida esse trimestre. Então, vai piorar o resultado. Não, melhorou.
porque a empresa tem uma dívida ridiculamente barata, tá? Então ajudou o resultado final. E não sei se tem mais muita coisa, ela acaba pagando boa parte de dividendos, né? Porque é uma empresa bem equilibrada, os investimentos são tranquilos. Então, assim, a Mali é muito tranquilo, Mali Metal Leve, Sussa, empresa de destaque, né? Tem uma posição de mercado legal e tal, né? Bem resiliente, rentável. Né? Faltou um pouquinho mais aí, né? O pessoal explicar um pouco mais os aumentos de custo, o que eles estão esperando, se vai voltar, se já tá descendo, se eles vão reajustar os preços e dane-se, né? Faltou isso aí. Agora, falando da empresa como um todo, né? Você vai ver ali o top line, bom, vem em linha com o que ela já estava tendo, tá tranquilo. Então, se a sua forma de acompanhar as empresas é essa, mas, né, de boa, só vendo grandes coisas acontecendo, beleza, pode passar pro próximo trimestre dela, né? Nada demais. Veio um resultado bom, num patamar alto, um pouquinho melhor lucro líquido e EBITDA que o ano passado, beleza. Agora, você gosta de acompanhar em detalhes, dá uma olhada no que o pessoal falou no call sobre os custos, porque se não fosse isso, ela tá voando. Se eles conseguirem controlar esses custos ou repassar, enfim, sei lá, pode esperar um resultado muito forte lá pra frente, ok? Então, metal leve para começar a nossa série de empresas industriais, bem tranquilinha. Não é aquele perfil de empresa igual a Fras-le, que investe, que cresce, que tá fazendo investimento em fábrica nova e merge acquisitions. Ela é outro perfil, completamente oposto. Sussa, distribui tudo que entra. Então, aqui é uma decisão bem de perfil do investidor, né? Se a tua carteira tá precisando de uma empresa tranquilinha e tal, que distribui capital, que não vai grandes emoções, metal leve, é perfeito para cá, metal leve. Se não, quero empresas mais dinâmicas, vão crescer, que no longo prazo tendem a dar mais resultado, mas vão correr um risco de execução por causa disso. A gente viu o Randon em Frase, né, recentemente aqui no canal. Então, mais uma vez, reforçando esse conceito, pessoal, não existe empresa excelente para ter na carteira. Vai ter uma empresa que vai casar bem com a sua carteira, bem com o seu perfil. Vai ter outras empresas que são boas per se, mas que não vão encaixar com o que você espera dos investimentos. Então, é muito importante você ter noção disso, qual é o seu perfil, o que você quer para sua carteira e quais são as empresas que encaixam com esse perfil. Não somente, né, analisar a qualidade da empresa por si só. Ok, pessoal? Então por hoje era só. Esse foi o vídeo da Metal Leve. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!